Fala, Selva! Tudo bem? Você que está estudando para SpaceX, agora a gente vai ver, para mim, não há a menor dúvida que é a aula mais importante da física. Ué, mas não é matéria? Da física? É, mas é a mais importante. Eu, quando estava na faculdade de física, eu comecei a entender esse negócio. E minha vida ficou muito mais fácil. Quando eu estava na escola, eu nem sabia disso. E posso dizer para você que a partir do momento que eu entendi proporção entre grandezas, eu comecei a entender a física de forma muito mais simples. Comecei a resolver um monte de questão teórica usando isso daqui. E ficou muito mais fácil para mim lembrar das fórmulas. Porque eu sempre analisava depois se eu estava escrevendo certo, se as grandezas eram direta ou inversamente proporcionais. Então, por incrível que pareça, pode parecer uma aula que a maioria não vai dar atenção, mas é a mais importante de todas. Então, antes, se inscreva no canal, dá um likezinho no vídeo para que a gente continue fazendo esses videozinhos para vocês. Vamos, Selva! Vamos começar então com exemplos do cotidiano, que é fácil a gente entender a diferença entre grandezas que são diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Vou começar o exemplo da minha profissão, professor. O professor ganha por hora aula. Geralmente o professor trabalha em vários colégios. Cada colégio ele tem um número de aulas, ele trabalha por semana e, obviamente, o salário dele vai ser proporcional a quantas aulas ele dá. Então, por exemplo, se uma aula ele recebe R$50, se no mês ele der 100 aulas, ele vai ganhar 5.000. Agora, se ele der 200 aulas, o dobro, ele vai ganhar também o dobro. Em vez de 5.000, 10.000. Então, a primeira conclusão que a gente chega é que o salário do professor e o número de aulas que ele dá são grandezas diretamente proporcionais. Eu aumento o número de aulas que eu dou por mês, eu vou aumentar o meu salário. Se eu diminuo o número de aulas, eu vou diminuir o meu salário. Tranquilidade? Então, muito fácil, porque a gente presencia isso facilmente no cotidiano. Então, quando uma grandeza cresce e a outra automaticamente cresce, elas são diretamente proporcionais. Agora eu vou pegar um exemplo da física, mas que com certeza você conhece do cotidiano. Quanto maior a velocidade de um carro, menor é o tempo para você percorrer uma distância. Já experimentou isso? Você vai no shopping de carro, não tem trânsito nenhum. Então, você chega num tempo menor, porque a velocidade média do carro foi maior. Agora, se tiver tudo engarrafado, você vai chegar no shopping num tempo maior e a velocidade média do carro foi menor. Certo? Então, uma velocidade de 50 km por hora para percorrer uma distância de 100 km, então em uma hora ele está andando 50 km, então para percorrer os 100 km ele vai gastar 2 horas, certo? Agora, se eu tenho uma velocidade de 100 km por hora, então aumentei a minha velocidade, se em uma hora agora eu ando 100 km, para percorrer a mesma distância, eu vou gastar um tempo menor. Então, aumentei a velocidade de 50 para 100, diminuí o tempo que eu vou percorrer essa distância. Então, velocidade e tempo são grandezas diretamente proporcionais, tá? Bom, e agora eu vou te ensinar uma malandragem para quando você olhar para a fórmula, você saber quais são as grandezas que são direta e inversamente proporcionais. Ou você usar até a física que você já sabe para você tirar a dúvida e saber se você está montando a fórmula certa. Tá bom? Então vamos lá. Vamos dividir, né, aqui em 4 quadrantes. Tá? Então aqui a gente tem direita, esquerda, em cima, embaixo. E vamos jogar a nossa fórmula aqui. Então vamos pegar a fórmula da velocidade média. Mas antes deixa eu colocar aqui as regrinhas, tá? Quando uma grandeza estiver na esquerda em cima e a outra estiver na direita em cima, elas são diretamente proporcionais. Se uma estiver na esquerda embaixo e a outra estiver na direita embaixo, essa aqui é mais raro, são diretamente proporcionais também. E se eu tiver uma na esquerda em cima e a outra na direita embaixo, elas são inversamente proporcionais. Então, por exemplo,
Na cinemática, você tem velocidade, você tem distância e você tem tempo. Mesmo que você nunca tivesse aprendido a fórmula da velocidade média, você conseguiria montar com isso aqui, tá? Com isso aqui e com a lógica que você já conhece do cotidiano. O que a gente viu? Que quanto maior for a velocidade que a gente tem, menos tempo a gente vai gastar para chegar no lugar. Então, velocidade e tempo são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais, um tem que estar aqui, ó, esquerda em cima, e o outro tem que estar na direita embaixo. Então, vamos jogar esses caras para lá. Opa. Velocidade e tempo. Ó, que maravilha. E agora, por exemplo, se eu quiser saber, como é que a velocidade se comporta com a distância? Aonde que eu vou encaixar a distância aqui? Será que a distância vai estar aqui? Será que a distância vai estar aqui? Então, nesse caso, é só você pensar o seguinte, olha, quanto maior a velocidade que um corpo tem, maior a distância que ele vai percorrer. Concorda comigo? Isso você verifica no cotidiano. Se você pedala a sua bicicleta mais rápido, você vai percorrer uma distância maior. Concorda? Então, nesse caso, velocidade e distância são diretamente proporcionais. Então, se a velocidade já está na esquerda, em cima, aonde o ΔS vai parar? Na direita, em cima. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Então, aqui a gente tem a montagem da formulazinha. Deixa eu só voltar aqui. Porque aqui, isso aqui a gente escreve, né? Em termos de fórmula. A gente bota o sinal de igual aqui. E aí fica V igual a ΔS sobre ΔT. Tá? Deixa eu botar a fórmula aqui, ó. Uma fórmula que talvez você já conheça. Então tá aqui. Pronto. Certo? Então faça sempre essa análise na hora que você estiver estudando física. E você vai mandar ver e vai conseguir resolver qualquer problema. Porque quando você faz essa análise, a fórmula é um resumo da teoria. E aí isso vai te ajudar pra caramba a decorar fórmulas, a lembrar de fórmulas e também a resolver exercícios teóricos. E pra gente fechar, os gráficos, que são muito importantes e aparecem direto também nos exercícios. Como é que se comportam os gráficos de duas grandezas que crescem juntas e de grandezas que uma cresce e a outra diminui? Então vamos ver aqui o primeiro, o diretamente proporcional. Diretamente proporcional é sempre uma reta inclinada para cima. Tá? Então você vê aqui que essa grandeza ela está crescendo, enquanto essa grandeza está crescendo junto. Tá? Aqui, obviamente essas duas setinhas aqui são os dois eixos do gráfico, e aqui você vai ter uma grandeza e aqui você vai ter outra grandeza. Por exemplo, podia ser velocidade e distância. Certo? Então nesse caso as duas são diretamente proporcionais. Agora se eu fosse, por exemplo, colocar velocidade e tempo, a gente sabe que são inversamente proporcionais. Ela vai ser uma curva. Olha que bonito. Então, se aqui fosse velocidade e aqui fosse tempo, a gente já sabe que as duas são inversamente proporcionais. Ó, uma curvinha, tá? E aí, povo de Deus, muito cuidado, porque esse é um erro, porque isso aqui foge do nosso senso comum. Porque aqui você poderia pensar, se diretamente proporcional é uma reta subindo, então inversamente proporcional seria uma reta descendo. Porque aqui, ó, já tem uma grandeza que já está grande, a outra está pequena, do eixo do X. Então, uma está diminuindo, enquanto a outra está crescendo. Mas não é. Isso aqui não é inversamente proporcional. Sempre que for inversamente proporcional, tem que ser uma curvinha. Tá bom? Então, isso cai direto em questões e é muito importante a gente saber. Tá legal? Então, essa aula, para mim, é a mais importante da física. A partir do momento que eu saquei disso, minha vida ficou mais fácil. Então, espero que isso te ajude bastante. Entenda bem essa aula para você aplicar depois na hora da resolução dos exercícios, no entendimento da teoria. Ok? Então é isso. Um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.